acabar o Estatuto do Servidor, não é acabar porque é muito artigo, continuar. Vamos pegar Código Penal aqui, os crimes contra a administração pública, porque é menos maçante, é mais gostoso, né? Porque aí a gente produz mais. A gente viu nas aulas anteriores, não é? Mas a gente volta de novo aqui. Isso. Qual que é o único crime? Quem leu minha apostila sabe. Qual que é o único crime contra a administração pública que pode ter conduta culposa? Regular. Isso mesmo. Qual que é a página? Está no início. Antes de lógica na nossa apostila. Está antes de lógica. Antes de lógica e antes da lei da carreira do agente penitenciário. Crimes contra a administração, né? Isso, crimes contra a administração. Vamos lá então, gente? Tá ok aí? Todo mundo encontrou? Tá antes de lógica aí, tá? Antes da carreira do agente, próxima apostila a gente vai numerar de 1 a 500, que aí fica mais fácil. Porque ficar numerando matéria por matéria. 500 folhas? Ela tem. Ó, crimes contra a administração pública. Nós vamos analisar uma lei importantíssima para a nossa sociedade. É o que? É o Código Penal, né? O Código Penal, antigamente nós tínhamos aí leis que... Não achou não? Está no final, perto do crime dos crimes de tortura. Isso, antes da lei da carreira. A página aí. Aqui é a página 1. Número 1, a página 0. Está no finalzinho, antes do lote. Crime de tortura. Crimes contra a administração pública. O artigo 1º aí. Artigo 1º não, artigo que trata dos irregulares. 312. Página não. Beleza, cartão tá lá. Entendeu, gente? Ó, então, pessoal, Código Penal, ele vai punir a conduta que é criminosa, né? A conduta que é criminosa. Ele não vai punir a contravenção. A contravenção, nós temos a lei de contravenção penal. O que é contravenção? Igual eu coloquei lá no material, é como se fosse uma infração banana, uma infração menor, né? É uma infração que ela não tem tanta reprovabilidade a ponto de ser colocada como se fosse um crime, né? Então o Código Penal, ele é composto de uma parte geral, que vai explicar como é que vão funcionar as coisas, e a partir daí, a parte especial, que vai tratar dos crimes. E nós estamos situados lá no final, porque o Código Penal ele é dividido em crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra o casamento, crimes contra oi? Isso, a vida, né, no início. Isso, crimes contra a pessoa. Então, gente, aqui é o seguinte, ó, aqui nós estamos na parte final, crimes contra a administração pública. Quem que é administração pública, pessoal? Ó, a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas, tais como as autarquias locais, que assegura a satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, cultura, saúde e o bem-estar das populações, né? Uma pessoa empregada na administração pública diz-se servidor público ou funcionário público. Então, gente, esses crimes que estão descritos aqui, eles só podem ser praticados por quem é funcionário público. Porque se... Sim. No
cargo. Exercia cargo. Isso. O agente contratado, é isso aí que acontece com ele. Para algumas coisas ele não é. Para direitos não costuma ser, mas para deveres sim, porque Já não passa para existe cargos no momento do cargo. Exatamente. Então, aqui, gente, a pessoa que não é servidor público, né, geralmente aí, por exemplo, ó, nós temos lá a corrupção passiva, não é isso? O cara que não é servidor público, ele pratica corrupção ativa, né? Tráfico de influência, né? Outros tipos penais que não esse aqui. E a conduta, gente, nós temos conduta culposa e conduta dolosa, não é isso? Definem conduta culposa. Definam. Não tem que não tem intenção. Eu concordo. Isso aí, gente. Isso aí. É negligência, imperícia e imprudência, não é? E se a gente sabe distinguir aí já a negligência, né, da imprudência, né, que são muito próximas, não é isso? Por quê? A imprudência é agir de forma errada, né? A negligência não fez nada para evitar. Isso. Então a negligência é o deixar de fazer, não é isso? É o deixar de fazer. Ele foi omisso. A imprudência é não observar as regras, né, os cuidados. Agora, a imperícia, ela pode ser tanto a não habilitação para praticar aquela função, quanto também a falta de repetição técnica diária. Bom dia, professor Edson. Tudo bem? A falta de repetição da atividade técnica, né? Então, gente, isso aí é o seguinte, ó, conduta culposa e conduta dolosa, não é isso? E, para a gente analisar aqui os crimes, nós temos que entender o seguinte: nós temos o agente que pratica a conduta, né? Nós temos o resultado, nós temos a lesão à administração pública, né? Então, por isso que é crime contra a administração pública. O tráfico de droga é crime contra a saúde pública. Por quê? Porque destrói a saúde das pessoas, não é isso? A lei de tráfico lá, né? Então, nós estamos tratando de quê? Do crime que lesa os cofres públicos, lesa a moral, né, da administração pública. O primeiro é o peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A gente tratou da outra vez que esse bem, esse valor, ele tem que vir de que forma para o funcionário público? Ele tem que surgir em razão do cargo que aquele servidor público exerce, né? Seja ele, por exemplo, trabalha aí de guarda municipal, né? E aí ele tem lá uma sala de operações, tem rádio, computador, ele está sobre a posse de todos aqueles bens ali naquele momento que ele está exercendo a função dele, e aí ele se apropria. A partir do momento que ele se manifesta, que ele se comporta como se dono fosse, ocorre o que chamamos de peculato, né? Então tem que ter o quê? Tem que ter a conduta dele, né, de possuir o bem de forma ilícita, não é isso? E aqui, gente, a pena é reclusão de 2 a 12 anos. Então, nós temos aqui reclusão, e nós sabemos que reclusão é diferente de detenção, não é isso? E qual que é a diferença entre reclusão e detenção, pessoal? Regime fechado. Fechado ou fechado, semiaberto. Isso, e aberto também, a reclusão. Fechado, semiaberto, pode ser aberto também. E a detenção? Isso, e tem uma outra diferença. Quando é reclusão, é porque o crime ele tem uma reprovabilidade muito grande, né? Ele às vezes é um crime doloso, né, de forma pesada. Já no caso da detenção, que é diferente de detido, de deter, é uma coisa diferente, gente. É um conceito jurídico que não se relaciona com a questão de você deter a pessoa, né? Não é isso. As pessoas costumam confundir. Isso é natural. A detenção, ela é para aqueles crimes que são
culposos ou dolosos de pequeno potencial ofensivo. Então nós vamos ter aqui crimes que são puníveis com reclusão e outros com detenção. Como é que isso vai influenciar na pena? O camarada que for punido com reclusão, ele vai poder, conforme a circunstância, vamos supor aí, se ele pegar 8 anos de prisão, né, ou mais, ele inicia no fechado, não é isso? Então, isso, de 4 a 8 anos no semiaberto e de 1 a 4 anos no aberto, né? Então nós estamos falando de regime, fechado, semiaberto, aberto. O que isso tem a ver, né, com a nossa atividade? A lei de execução penal, ela trata dos presídios, ela trata do pessoal, ela trata dos departamentos locais, mas ela fala dos presídios. Ela fala que quem estiver cumprindo a pena em regime fechado está em qual unidade? Qual tipo de unidade? Penitenciária, não é isso? E quem estiver cumprindo no regime semiaberto? Colônia agrícola, industrial, presídio. Não é isso, gente? Então, regime semiaberto, colônia industrial ou agrícola, né? Lá não chega a ter essa definição presídio, não. Mas, quer ver? Vamos lá na lei. Não, tem mesmo. Tem não, né? Beleza. E quem cumpre no regime aberto, pessoal? Albergue. Casa de albergado. Ô pessoal, e quem cumpre a medida de segurança? No hospital. Quem está sujeito à medida de segurança? Pessoal, vamos entender isso aí com facilidade. Imputável é quem você pode imputar ele um crime, né? Imputável é o empurrável para o abismo. Entendeu? O inimputável é inimpurrável. Você não consegue imputar nele um crime. Você não consegue empurrar nele a responsabilidade. Já é louco, já. Ele é inimputável. É o louco, né? É o ébrio habitual, né? É a pessoa ainda que transitoriamente que perca a sua capacidade de entendimento, não é verdade? E o semi-imputável é aquela pessoa que ela está numa condição de transitoriedade ali. Ela está entre o louco e o normal. Às vezes é um cara que é bipolar, né? É um cara esquizofrênico aí num grau menor, né? É um cara autista num grau bem menor. Não é isso, gente? Então, nós definimos aqui o quê? Imputável, semi-imputável e inimputável, né? Quem que cumpre a medida de segurança, pois não. Por exemplo, a Lourinha que matou o cara do Missinho hoje, ele entra em qual caso aí? Imputável, semi-imputável. No caso, e aquilo lá não acesso de raiva que a teve. Você está falando você é o cara, né? do japonês? Ó, ela estava normal. Foi vingança. Até então ali, ela é uma pessoa normal, a não ser que a medicina legal ela comprove que no momento ela não tinha percepção, seja por motivo de uma droga, um álcool, uma coisa que ela não foi ela que causou, né? Não foi ela que, caso fortuito, fosse maior. Ou no caso aí de uma loucura, mas isso aí, no caso assim, ao que a gente vê, né, as aparências vão dizer que ela estava normal naquele momento e ela era imputável. Nós temos que lembrar também o seguinte, gente, tem uma outra categoria de inimputável, que são os adolescentes, as crianças, né? Eles são inimputáveis, né? E tem também os índios, né? Dependendo do estágio deles, eles também são inimputáveis, né? Que eles não têm grau de civilização. Então, voltando aqui no peculado, gente, e a gente tratou aqui da reclusão, não foi isso? É uma conduta aqui onde o indivíduo vai pegar um bem, né, e vai se possuir dele. Aqui, os verbos núcleos do tipo são apropriar ou desviar valores, bem imóveis de que o funcionário tem posse justamente em razão do cargo que função exerce. Então, gente, a gente tem que lembrar o seguinte: verbo, né? Verbo ele exprime o que? Uma ação, não é isso? Então, a partir do momento que você fala que tem um verbo que trata daquele crime, então você vai lá no verbo e você vai adequar, exigir
Tá aqui, gente? Exigir? Não. Solicitar? Não. Então, gente, nesses crimes contra o servidor, contra a administração pública, nós temos que observar muito o verbo. Por quê? Ó, tem crimes que você vai exigir, tem crimes que você vai solicitar e tem crimes que você vai apropriar ou desviar. Peculato você vai apropriar ou desviar, né? Então ele nesse caso ele cai como doloso, né? Ele cai como doloso, apesar de nós termos a modalidade culposa. Ó, para o peculato, o indivíduo deve ter a posse obtida de forma lícita. Sendo assim, o funcionário passa a comportar como se fosse o próprio dono da coisa. Não é isso? Igual, por exemplo, ó, essa posse que o cara recebeu, esse objeto, ele tem uma posse lícita. Pode acontecer de alguém pagar ele a mais alguma coisa, ou entregar ele uma coisa de maneira errada, aí já é o peculato por erro de outrem, né? Porque é lá embaixo. Né? Então, peculato culposo. Olha aqui, ele é punível com pena de 3 vezes ou mais. Pois é, mas a pena é de Detenção. detenção. E o peculato doloso? Reclusão. Reclusão, não é? Ó, conduta culposa é aquela que pode ser praticada por imperícia, imprudência e negligência. Não é isso que a gente acabou de ver aqui? Então, se o funcionário deixa de fechar a porta que ele tinha que fechar, aí entra o pessoal lá e rouba, né, aquelas coisas lá e furtam, né, eles praticam furto. Então aqui no caso ele foi o quê? Ele foi imprudente, né? Ele foi negligente, ele deixou de ir lá fazer, né? Ele tinha que ir lá e fechar a porta, ele deixou de fazer, né? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, né? Parágrafo 3º, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, que lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, né? Peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então, gente, qual que é a origem desse objeto que foi desviado ou que foi apropriado? A origem é o erro, surge de um erro de um terceiro, né? A partir do momento que esse terceiro erra e entrega o objeto errado, aí essa pessoa, ao invés de ir lá e entregar o que é devido, ao invés de tomar nota e tentar solucionar, ela se apropria. É nesse momento que ocorre o peculato. E qual que é a pena, gente? 1 a 4 anos. Olha para você ver. Então, a lei ela tem um grau de reprovabilidade maior ou menor a depender da conduta e do resultado da coisa, o resultado danoso, do prejuízo. Não é isso, gente? Aqui, ó. Peculato mediante erro de outrem. Esse artigo descreve a conduta do funcionário público que se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que foi entregue por engano, descuido, desleixo ou qualquer outro erro que levou o terceiro a entregar quantia ou utilizar funcionário público. Né? Utilidade é funcionário público. Aí, pessoal, artigo 313, inserção de dados falsos em sistema de informações. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, gente, presta atenção nisso aqui. Se o camarada inserir dado sem querer lá, né, ele causa um grande prejuízo, ele insere dados ali de forma errônea. E aí, pune através desse artigo? Pune. Por quê? Vai estar pagando pelo erro que ele cometeu. Nós tratamos na aula passada disso. Não é punível. Por quê? Você não vai punir conduta Foi errônea, não foi culposa. conduta culposa. Você não vai punir. Tanto é, gente, que presta atenção. Não existe reclusão para conduta culposa. E aqui está falando reclusão, não é isso? Então, gente, olha só. É um crime praticado por funcionário público em função do cargo. Insere ou até mesmo facilita a inserção de dados. Ou ainda modifica dados no banco de dados da administração pública, obtendo vantagem para si ou para outrem,
ou simplesmente para causar dano a alguma outra pessoa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação, pessoal. Artigo 313b. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação, programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Punido com de 3 meses a 2 anos e multa. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. É crime praticado por funcionário público em razão do cargo altera o sistema de informações, software, né, sem autorização prévia. Agora, gente, ó, extravio, sonegação ou inutilização de documento, de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer outro documento que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Quais são os verbos aí, pessoal? Extraviar, sonegar e inutilizar. Ou seja, você pegar e você estragar um livro público, é punível com essa pena aqui? Positivo, porque o inutilizado é isso. A gente tem que estar atento ao verbo. A gente quer ver o que o artigo tem a dizer para a gente. O artigo vai dizer para a gente através de um verbo, né? Ele vai falar o que não pode fazer. Não é isso? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. É pressuposto desse crime a existência de uma lei regulamentando o emprego da verba ou renda pública, que o agente as empregue de maneira contrária àquela prescrita na lei. Exemplo, funcionário deveria entregar o dinheiro público na obra A, dolosamente o emprega na obra B. Né? A gente tem que ter cuidado do seguinte, gente. Não confundir isso aqui com peculado. Peculado é desviar, mas é desvio de... aqui você está o quê? Aqui você está empregando de uma outra forma a verba pública. Do peculado você está desviando a coisa. Isso tem efeito diferente na realidade. Por quê? Uma coisa é você pegar um negócio e desviar ele, sumir com ele. Outra coisa é você pegar um valor e você aplicar em uma outra coisa que não deveria. Entendeu? Você está dúvida? Eu? Não. Não. Concussão. Aqui, pessoal, concussão, ele tem o concussão, né? Artigo 316, e abaixo tem o excesso de exação, né? Que é um parágrafo dele. Concussão, exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumir em razão dela, vantagem indevida, né? Então você exige, direto ou indiretamente, uma vantagem que é indevida, né? Você exige uma vantagem indevida. É uma ação extorsiva, né? Que extorque, né? Então, é punível com pena de reclusão, né? De 2 a 8 anos e multa. Doloso, né? Também. Isso, doloso, né? E doloso pesado, né? Porque reclusão é doloso pesado. Doloso leve é o quê? Detenção, não é isso? Excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, isso aqui é diferente do concussão, por quê? Porque aqui está exigindo tributo e contribuição social, não é isso? No outro exige qualquer vantagem, né? No outro exige qualquer vantagem devida, né? Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Excesso de exação é um crime típico do funcionário público contra a administração pública, né? Exação significa cobrança específica pelo Estado. Corrupção passiva, gente, presta atenção no verbo. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Qual que é a diferença de corrupção passiva para concussão, gente? Um exige, o outro solicita ou recebe, né? Olha o verbo, gente. O verbo é que dita a regra. A pena, reclusão. A pena aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional.
Parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar o retardo de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, nós temos aumento de pena, não é isso, gente? Nesse artigo aqui nós temos aumento de pena. É possível que exista corrupção passiva, ainda que a vantagem devida seja entregue para que o funcionário pratique ato não ilegal. É aquele negócio, gente, do cara fazer a sua função e ainda receber um cafezinho para isso. Aí aqui está dizendo o seguinte: se o cara trabalha e ele, por exemplo, exerce a função ali de cadastrar, né? Cadastrar ali visitante. E aí uma pessoa começa a pagar ele, a pessoa acostuma ele a cadastrar somente quando ele recebe alguma vantagem, né? Então, federal vem fora. Isso. Então, é nesse sentido aí, entendeu, gente? Artigo 318, facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos. O crime se consuma com a ajuda prestada ao contrabandista, ainda que esse não consiga ingressar ou sair do país com a mercadoria. A ação penal é pública incondicionada. Nós vamos aqui, gente, até prevaricação, né? Depois nós vamos fazer uma revisãozinha rápida. Nós vamos ter aula de português, que é extremamente importante para nós, né? Então, aqui, gente, agora é a prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de... Ou seja, a conduta ela é dolosa simples, dolosa, né, leve, né? Olha aqui, 319A, deixar o diretor de penitenciário ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Não tem conduta culposa aqui, a gente sabe. Então, se o diretor, se aparece um celular, né, não se aplica, porque não tem conduta dolosa. Não é isso, gente? Não tem conduta culposa, né? A não ser o peculato culposo. Na corrupção passiva, o funcionário público negocia seus atos, visando a vantagem devida. Na prevaricação, isso não ocorre, que o funcionário público viola sua função para atender objetivos pessoais, permitir que amigos pesquem em local público proibido, demorar para expedir documento solicitado por inimigo, o sentimento aqui é do agente, mas em benefício do que pode ser de terceiro, né? O atraso no serviço por desleixo ou preguiça não constitui crime. Se fica caracterizado, todavia, que o agente, por preguiça, rotineiramente deixa de praticar ato de ofício, responde pelo crime. Por exemplo, delegado que nunca instaura inquérito policial para apurar crime de furto, por considerado pouco grave. A prevaricação não se confunde com a corrupção passiva privilegiada. Nessa, o agente atende a pedido ou influência de outrem. Naquela não há pedido de influência. O agente visa satisfazer interesse ou desejo pessoal. Aí, por fim, a condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Então a gente para por aqui. Nós vamos fazer uma breve análise aí de tudo que a gente viu até hoje, né, nessa aula de hoje. Aliás, qual que é a definição de funcionário público? Investido em cargo público, né? Pago pelos cofres públicos, né? O cargo é criado por lei e número certo e pago pelos cofres públicos, não é isso? Na nossa carreira nós temos qual que é o cargo máximo? Superintendente da guarda prisional, né? Que o superintendente da guarda prisional ele comanda 3 diretorias e o COP, não é isso? Sim. Diretor de segurança externa, interna, diretor de movimentação e o COP, né? E progressão é de quanto em quanto tempo? 2 anos. Promoção? Sim. No cargo vai acontecer a investidura, depois progressão e promoção, né? São questões que incidem diretamente na carreira. Qual que é a função do superintendente da guarda prisional? Controlar movimentações,
E também fazer cumprir os regulamentos expedidos pelo secretário, não é isso? Qual que é a atribuição do agente penitenciário? 3. Manter a ordem, fazer segurança interna e externa. Vigilância. Isso, vigilância. Estatuto do servidor público. Quais os requisitos para a avaliação de desempenho? Eficiência, facilidade, disciplina. isso. Requisitos para exercer cargo público. Pelo menos alguns, gente. Brasileiro. Direitos eleitorais. Oi? Está em direitos eleitorais. Isso, com direitos políticos, obrigações militares, idoneidade, nacionalidade, não é isso? Agora aqui, dos crimes contra a administração pública. O peculato, quais os verbos do peculato? Sem olhar, gente. Sem olhar. Vai olhar. Apropriar de meio. Sonegar. Apropriar ou desviar, é isso? Qual que são os verbos da concussão? Exigir, não é? Parece que receber também, não? Exigir, isso, exigir. E o excesso de exação diferencia da concussão em que sentido? Não, é exigir também, gente. Só que é o seguinte, o excesso de exação exige contribuição ou tributo, né? O cara finge que está exigindo ali uma dívida do Estado, né? Por isso exação é o quê? Exação é cobrança de imposto, né? Então, concussão diferencia de exação nesse sentido. Concussão você exige a vantagem qualquer. Exação, excesso de exação, você exige o tributo do Estado, uma contribuição, não é isso? Agora, qual que é a diferença entre corrupção passiva e concussão? Corrupção passiva, Você exige. Isso. Prevaricação é o que, gente? Deixar de praticar ofício. Isso, deixar de praticar de ofício, não é? A premissa, ela é punível com prevaricação? Não, né? Tem que ter um sentimento pessoal, né? E qual que é a diferença de prevaricação para corrupção passiva? Que na corrupção passiva você recebe uma vantagem. Na prevaricação você deixa de fazer determinado ato de ofício por um mero sentimento pessoal. Não é isso? Extravio, né? Sonegação de livre, inutilização, né? Também. Inserção de dados falsos. Não é isso? Então, gente, aí nossa aula fecha por aqui, a questão das leis, agora vai ser português. E lembrando a todos que na próxima semana, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o simulado, vai ser no domingo, no próximo domingo, dia 23, assim como foi o outro domingo. E aí a gente vai ter esse simulado aí que vai tratar das leis, português e lógica, né? E a gente vai também premiar. A gente vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Esse simulado, ele é um termômetro para a gente ver como é que está o pessoal, se o pessoal do cursinho está estudando, se está pegando firme. Nós temos lá no Facebook a comunidade lá, o pessoal está estudando por lá, né? A gente está apoiando o pessoal por lá, vocês adicionam, porque vai ser extremamente importante. Todo dia a gente marca um horário para dar aula lá. O simulado vai ser domingo. Segunda-feira sai o gabarito à tarde, prazo para recurso, né? Porque como vale, né? Vale a apostila, então tem que ter critérios muito bem justos e bem definidos. Em primeiro lugar, apostila comentada e livro de direito penal. Segundo lugar, apostila comentada. Em terceiro lugar, caixa de bombom. No outro também a gente premiou, ficou em primeiro lugar nosso amigo Valdez. A gente até vai ter uma apostila. Em segundo. Segundo, né? Quem foi em primeiro lugar? Olha o Darlan aqui, o Darlan ficou em primeiro lugar, aqui ganhou o livro. Então, gente, é o seguinte,
vai abrir prazo para recurso até quinta, o cara manda por e-mail, sexta-feira sai o resultado geral. Tá bom? Fechado.